nesse vídeo bem rapidinho, eu vou estar ensinando para vocês um pouquinho de como fazer essa ligação entre Arduinos. E a gente vai fazer uma ligação entre o Arduino que tem um botão e entre Arduinos que não tem botão, enfim, só tem essa entrada aqui de energia mesmo. E aí a gente vai fazer essa ligação para que esses LEDs aqui só acendam quando a gente apertar esse botão. Entre outras coisas que a gente pode fazer, né? Mas nesse exemplo de agora a gente vai fazer isso. E esse aqui já tá pronto. Então eu só vou dar uma passada para vocês verem um pouquinho do código. E aqui a gente tem o com botão. E aqui tá um pouquinho do código dele, tá em texto. Primeiro a gente inicializa essa variável aqui chamada buttonState. Aí a gente vai definir essa entrada 2 aqui como input, que vai ser onde o botão aqui tá entrando. E definir a entrada 7 e 13 como output, porque elas vão ser utilizadas posteriormente. No caso, a gente está usando mais a 7 aqui para fazer a ligação com os outros Arduinos, aí ela tem que ser output. E, por exemplo, nesse aqui, nesse Arduino, a entrada 6 vai ser definida como input, porque está saindo daqui e entrando aqui. E também vamos precisar de definir essa variável buttonState para o processo funcionar direitinho. Aí, a 13, nesse Arduino aqui de baixo, a gente definiu como output, porque vai ser de onde vai sair energia para o LED. E, enfim, é mais ou menos isso. E a gente também definiu aqui a variável, ela vai ser definida por ler como que tá essa entrada 2 aqui. Então, por exemplo, se ela tiver com uma voltagem alta, quer dizer que aqui, se ela tiver com uma voltagem alta, a gente vai ligar essa entrada 7 aqui e a 13 aqui. E se ela tiver baixa, que no caso seria quando a gente não estiver apertando o botão, ela vai, tipo, apagar. Ou seja, quando a gente apertar, ele vai transferir energia para a entrada 2. E aí a entrada 7 vai ficar com uma voltagem alta e essa voltagem vai ser transferida para cá. E como a gente definiu aqui como input, essa entrada 6 aqui, vai entrar a energia que vai ser transferida aqui no output para o LED. Então, explicando mais ou menos como que é o funcionamento disso. E aqui, a gente também definiu que a variável buttonState, ela vai ler o que acontece nessa entrada 6 aqui. Então, quando ela tiver com uma voltagem alta, vai ser aqui, ela vai deixar essa entrada 13 aqui, ela vai ligar ela e deixar ela com energia também, que vai ser transferida para o LED, por isso que vai ligar. Aí depois pede para apagar, para ficar clicando, enfim. E caso essa entrada aqui esteja baixa, esse LED vai ficar desligado, porque essa entrada aqui vai estar no low. Então, mais ou menos um pouquinho da explicação aí para vocês de como funciona essa ligação entre Arduinos, e eu mostrei mais aqui entre os dois de texto, mas vou iniciar a simulação para vocês verem um pouquinho o que eu tô falando. Então, inicializando a simulação, a gente clica aqui e ele acende. Então, se a gente esperar um pouquinho, ele vai ficar piscando, e se eu soltar, ele vai apagar. Demora um pouquinho por causa do delay, mas enfim, ele apaga. Agora eu vou mostrar um pouquinho do código da programação em blocos, que é basicamente, ele faz a mesma coisa que esse aqui, que esse Arduino aqui, mas ele está programado em blocos, então dá para vocês verem de um outro jeito como é que faz essa ligação. Então, temos aqui o código desse Arduino,
E aqui a gente teve que fazer a mesma coisa que no de texto, mas primeiramente a gente faz isso de uma maneira diferente. A gente primeiro cria a variável, depois de criada, criamos aqui button state, a gente vai definir ela como ler pino digital 6, que é o pino que está recebendo o output do Arduino que tem o botão. Então, aqui a gente tem que definir essa variável como sendo ler essa entrada 6 aqui, e depois disso a gente vai fazendo os comandos. E coloca aqui esse controladorzinho aqui. Se essa variável estiver no alto, que seria se aqui estiver com uma voltagem alta, a gente vai definir o LED incorporado como alto e esse pino 13 aqui como alto também, o que vai fazer o LED ligar. E depois eu pedi para colocar como baixo para ele ficar piscando. E caso essa entrada aqui esteja como qualquer coisa sem ser alto, que no caso só pode ser baixo, se aqui estiver baixo, quer dizer que o botão não está sendo clicado e a voltagem está baixa. Então, eu coloquei aqui para definir esse pino aqui como baixo, ou seja, não vai transferir energia para o LED, ou seja, ele não vai funcionar, não vai ligar. E é isso. E antes da gente começar aqui a criar a nossa ligação entre Arduinos, que eu vou fazer junto com vocês para vocês saberem realmente todo o processo, é importante lembrar que os Arduinos devem estar interligados por essa entrada aqui GND, tem que estar saindo do que está com o botão até uma entrada GND de um dos Arduinos que não possui o botão para tudo funcionar direitinho. Então, vamos pegar aqui outro Arduino com botão, vou só construir aqui bem rapidamente uma ligação entre Arduinos, só que programada em blocos aqui com vocês, para vocês participarem do processo. Então, temos aqui o Arduino do botão, e aí ele tá certinho aqui. Então, vamos colocar um Arduino de piscar. E colocar ele aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai interligar o GND de um no GND do outro. E uma coisa interessante também que a gente tem de funcionalidade no Tinkercad é que quando você tá com o fio e vai clicando, ele vai meio que quebrando o fio para você poder fazer essas viradas aqui que eu fiz, por exemplo. Então, a gente pode pegar, pode ser qualquer entrada, mas vamos pegar essa entrada aqui, por exemplo, a entrada 8, e vamos ligar na entrada 7 aqui. Então, pegando aqui, ligamos os dois, e agora nós temos que modificar no código. Então, definir button state como ler pino digital 2. Isso, certinho. Então, agora, a gente tem que fazer com que, quando esse pino digital estiver alto, que essa entrada aqui tem que estar alta também. Então, vamos definir pino 8, que é o que eu coloquei ali, como alto. E se ele não estiver, se o button state estiver baixo, eu quero que o pino 8 também esteja baixo. Então, fazendo aqui em blocos, a parte desse Arduino está pronta. E agora, a gente só tem que fazer a parte desse Arduino aqui. Primeiramente, a gente vai em variáveis, criar variável, botar button state também. E aí, a gente vai, primeiramente, primeira coisa de tudo, definir esse button state como. Aí você vai aqui em entrada, em ler pino digital 7, que é o pino que está entrando aqui do outro Arduino. Então, aí você vai colocar esse aqui de controlar, se alguma coisa, então vai fazer outro. Vou tirar esse código daqui. Então, aí vamos para aqui, os controladores, colocar esse aqui dentro daqui e já ir mudando. Aí pode colocar, se a variável button state estiver alta, aí você decide o que é para fazer. No caso, eu quero que esse LED ligue e pisque. Então, eu vou ter que fazer aqui
em saída e definir pino 13 como alto. Pino 13 como alto. E colocar aqui para esperar um tempinho para dar pra gente ver esse efeito. E depois de um tempo, eu vou querer que ele fique baixo para dar o efeito de piscar que vocês bem conhecem. Vou tirar isso aqui daqui que tá um pouco confuso. E definir como baixo. E caso o button state esteja baixo, eu vou querer que o LED não pisque, que ele fique sem piscar. Então, coloquei aqui. Então, como vocês viram, já fiz tudo direitinho com vocês na ligação e agora vamos colocar isso para funcionar. Iniciar a simulação. E agora aperta aqui e ele vai piscar. Como vocês podem ver aí, está funcionando direitinho. E agora, você seguindo esses passos que eu fiz, dá pra interligar Arduinos direitinho. E uma coisa aqui que vocês devem ter reparado, que o Arduino, ele não ficou piscando. Por que ele não ficou piscando? Porque eu esqueci de colocar aqui para guardar um segundo depois. Então, quando você não coloca, acaba que não dá para perceber esse efeito dele no baixo.